Salve galera, bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde a mais um episódio do podcast Campos de Encontro. Eu sou o João Lucas e hoje eu tenho a alegria e a honra de apresentar esse episódio aqui, que é uma parceria muito especial do nosso podcast com o projeto Escute a Negritude e com a disciplina Rádio Universitária, duas iniciativas acadêmicas aqui da nossa UNB, sob a coordenação do professor Elton Bruno Pinheiro. E eu sou o Nicolas Monteiro e junto com o João vou conduzir esse episódio do Campos de Encontro, que traz uma reflexão super necessária sobre esse 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. A gente vai conversar sobre o significado desta data, que é símbolo de resistência. Vamos também debater um papo sobre como a negritude tem lutado, conquistado espaços e mobilizado cada vez mais a nossa Universidade de Brasília, João. Tem também uma reportagem muito especial sobre os 20 anos da Lei de Cotas aqui na UNB e o nosso tradicional giro de notícias, dessa vez trazendo um panorama sobre alguns projetos, núcleos, coletivos e espaços que estão voltados de fato, para a reflexão, para o debate e para o acolhimento da pauta da negritude aqui na UNB. E tem mais coisa, João. Ao longo desse episódio, a gente também vai ouvir conteúdos educativos produzidos por integrantes do projeto Escute a Negritude, com dicas culturais e também sobre conceitos que todos nós precisamos conhecer e propagar sempre mais, para somar forças à luta antirracista. E já para dar um spoiler para você que está nos ouvindo, está aqui no estúdio conosco o professor Elton Bruno Pinheiro, aqui no Lab Áudio UNB, e com ele nós vamos falar sobre algumas ações do projeto de ensino, pesquisa e extensão Escute a Negritude. É mesmo muita coisa boa nesse episódio, João. A gente já aproveita para agradecer esse convite da equipe do Campos de Encontro, especialmente a Dalila e ao Sávio, que a gente substitui por hoje, mas que logo voltam ao comando desse podcast, que é produzido com muito carinho e por muitas vozes para você sintonizar o UNB. Tamo junto, Nicolas. E já para você que está nos ouvindo aqui, arruma o seu fone, pega aquele cafezinho, porque tá começando o Campos de Encontro especial Escute a Negritude, porque vozes negras importam. E pra gente começar aqui o projeto, eu quero dar as boas-vindas ao professor Elton. Seja bem-vindo de volta, professor. É uma honra tê-lo aqui conosco. Puxa vida, mais uma vez, obrigado pelo convite, a oportunidade de estar aqui nos estúdios do Campos de Encontro. Mandar um salve especial para quem está nos escutando. Acho que todos nós queremos deixar um salve aqui para Dalila e para o Sávio, Então, de folga nesse episódio, mas logo eles voltam. E falar do Escuta a Negritude vai ser uma oportunidade muito boa de comentar, João e Nicolas, de um projeto que iniciou aqui na UNB em 2020 como um projeto de iniciação científica e logo ele cresceu nessa perspectiva da inovação e hoje a gente, além da extensão, também tem a parte do ensino em que o Escuta a Negritude tornou-se uma disciplina optativa na graduação. Nesse semestre, junto com a Natália Teles, a gente tem ministrado a disciplina Comunicação e Negritude, então eu acho que a gente vai ter a oportunidade aqui de conversar sobre esses pontos ao longo desse episódio especial sobre consciência negra, um tema muito interessante que eu quero parabenizar vocês de terem escolhido ele para esse episódio. Parabéns. Obrigado, professor Elton. Só nesse pequeno resuminho aí já deu para entender que o projeto Escute a Negritude é muito importante para a UNB e especialmente para a Faculdade de Comunicação. A gente sabe que apesar da nossa universidade ter vivenciado um aumento significativo no número de estudantes que se declaram pretos ou pardos, a gente ainda tem uma lacuna muito grande no número de docentes negros e negras, o que certamente aumenta a necessidade de ter projetos como Escute a Negritude para debater essas e outras questões. Perfeito, Nicolas. E já pra gente começar esse episódio com chave de ouro, a nossa equipe conversou com o professor Carlos Humberto Ferreira. Ele aqui é docente da Faculdade de Comunicação da UNB e presidente da ABPCom, Associação Brasileira de Pesquisadores e Comunicadores em Comunicação Popular. A nossa primeira pergunta pro professor Carlos Humberto foi exatamente o que significa consciência negra e qual é a importância dessa data. O Dia da Consciência Negra, como o próprio nome traz, é uma data importante para que a gente pare, pense, reflita, Então ganha aí a consciência de que o povo negro tem uma história, tem uma raiz, agrega muita cultura e muita tradição ao nosso país, ao mesmo tempo que tem marcas, E que essas marcas foram e estão cotidianamente presentes no nosso dia a dia. Então é importante que a gente pare, pense e reflita sobre a nossa posição na sociedade para que, primeiro, a gente honre aqueles que vieram antes da gente, que traçaram caminhos de luta, de dor, de sofrimento, de alegrias também, e que a gente tenha também uma capacidade de vislumbrar um futuro melhor. Entender que a nossa situação hoje, ela é uma situação ainda de desigualdade, nós precisamos de equidade, mas que também nós podemos sonhar, ter a utopia de que o mundo ele vai ser mais justo racialmente. Muito interessante essa fala do professor Carlos sobre o significado da consciência negra. A gente ainda tem muito que avançar. É luta
luta, mas também é esperança. E falando nisso, que tal a gente aproveitar o começo desse episódio de fato escutando a negritude? A equipe do projeto preparou vários conteúdos que a gente vai ouvir ao longo dessa edição, começando por um conceito fundamental. Afinal, o que é a negritude? O que esse conceito quer dizer? Vamos ouvir juntos? A pesquisa e narração é do comunicólogo e ex-aluno da UNB, Lucas Souza. Negritude. A expressão negritude surgiu em 1938 numa obra francesa de Aimé Césaire chamada Caderno de um Regresso ao País Natal. O objetivo do trabalho era evidenciar a luta contra a opressão racial e contra a chamada política de dominação cultural. O antropólogo Kabengele Munanga nos ensina que há diferentes usos, sentidos, perspectivas e desafios na definição de negritude. A gente vai compartilhar aqui com vocês algumas delas. A negritude pode e deve ser entendida como a ação política organizada do povo negro, o processo de construção da identidade negra e da consciência racial, o reconhecimento e a valorização da cultura africana e afro-brasileira, o movimento de afirmação de valores culturais, morais, físicos, intelectuais e históricos da comunidade negra. E tem mais, negritude é uma expressão que remete ao compromisso de negros e negras entre si e com a sociedade. Negritude é identidade, é movimento de afirmação histórica do povo negro e de valorização da sua ancestralidade. Obrigado pela produção, Lucas Souza. Que interessante e que importante a gente começar aqui o nosso bate-papo, pensando sobre esse conceito de negritude. É mesmo muito rica essa definição, não é, professor Elton? Sim, Nicolas, essa definição de negritude que o Lucas deu aí essa oportunidade da gente ouvir, né? É uma daquelas que eu considero mais completas, justamente por vir de um dos principais pensadores teóricos dessa área. Foi o Kabengele Munanga, que é autor de um livro que se chama Negritude, Usos e Sentidos, o responsável por articular esse conceito, e hoje ele é muito citado nessa ideia de negritude, e daí o que é que a gente poderia sublinhar, né? Eu destacaria exatamente essa ideia de uma articulação, né, da gente entender a negritude como um movimento, como um lugar, como uma camada da sociedade que também tem as suas interseccionalidades e, claro, com isso ela também contribui para outros debates, não apenas o debate da questão antirracista, porque isso é uma coisa muito importante de ser sublinhada aqui. Quando a gente fala da negritude, a gente está falando de uma comunidade que tem a sua diversidade, que tem a sua identidade e que, quando se dialoga sobre a perspectiva da relação negritude e pesquisa, o interesse é múltiplo também, é vasto, é plural. Então, negritude, por exemplo, não é um tema para ser pesquisado, para ser observado, não é uma coisa para ser conversada somente por esse olhar do racismo, né? Ou da luta antirracista, né? Melhor dizer assim. Com isso, eu queria destacar, né, que negros e negras, eles estão em todos os lugares, posições da sociedade. Claro, até como o Carlos Humberto falou aí no começo do episódio, com muita luta, mas também galgando já alguns espaços, né? Algumas conquistas, mas sobretudo, finalizando esse raciocínio, a negritude pode, né, e deve estar onde ela quiser, e não falando somente de racismo ou de luta antirracista, né? Essa é uma luta de toda a sociedade, não só da negritude, né? E a beleza desse conceito, ela é, assim, gigantesca, né? Pensar negritude para além da luta antirracista, para além dessa questão do preconceito, e entender que aí reside uma cultura, reside saberes, reside experiências diversas, né? É muito bonito esse conceito de negritude. Perfeito, professor. E é muito interessante ver que esse debate continua sempre crescendo e sempre se mantendo ativo na nossa sociedade, principalmente no nosso âmbito universitário. E a gente também perguntou aqui pro professor Carlos Humberto o que é o letramento racial, né? Onde as pessoas podem buscar de fato esse letramento racial. O letramento racial, ele tem como objetivo mostrar pra gente, né, quem nós somos de fato. Então, quando a gente fala em letramento racial, a gente está tentando se entender enquanto pessoa negra, seja uma pessoa parda, uma pessoa preta, e também buscar formas de identificar no nosso dia a dia situações nas quais nós somos prejudicados, nas quais nós podemos buscar os nossos direitos. Então, quando a gente fala
fala de letramento racial, a gente está falando de também conscientização. E essa conscientização, ela pode ser buscada de diversas maneiras, né? Ela pode ser buscada por meio de leitura, por meio de vídeos, por meio de cursos, enfim. São formas que a gente busca para se entender e entender o mundo que nos rodeia, que é extremamente racializado, extremamente preconceituoso. Então, se alguém quiser alguma dica de buscar, né, essas informações, eu começaria de uma maneira simples pelo YouTube, buscando questões raciais pelo YouTube, que é um lugar muito rico, né, que tem muito conteúdo, e aí depois me aprofundaria em leituras. Nós temos diversas autoras negras e autores negros muito importantes. Temos a professora Djamila Ribeiro, que é uma referência e traz pra gente aí o manual antirracista, e dentre muitos outros. Então, uma indicação de leitura para começar seria o livro da professora Djamila Ribeiro, e também vídeos no YouTube para que a pessoa comece aí a ter uma dimensão desse mundo racializado que a cerca. E é muito legal trazer esse trecho do professor Carlos Humberto, né? Porque esse debate sobre o letramento racial, ele é muito importante, né, professor? A universidade, ela precisa seguir ampliando a sua atuação na promoção de um letramento racial, fortalecendo de fato o compromisso com uma sociedade mais justa e mais igualitária. Sim, sem dúvida, João Lucas. A universidade, ela tem esse papel, até pelo seu compromisso com a sociedade, de ser uma protagonista nessa questão de um letramento racial. O grande desafio aí, no caso da UNB, é que a nossa universidade, apesar de ter ampliado o número de estudantes que se autodeclaram, como o Nicolas bem já colocou aqui no episódio, né, pretos ou pardos, ela ainda não tem esse mesmo avanço no seu quadro docente. Então, uma das últimas pesquisas que vários veículos aí da imprensa noticiaram, né, apresentavam que a gente não tinha ainda passado ali 2% de professores nesse universo, né? Bem, mas o letramento racial, ele pode compor, por exemplo, as nossas atividades tanto no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, mas tem um componente aí importantíssimo, que é o diálogo com a sociedade. Não pode ficar internalizado esse letramento. Como é que a gente tem conversado com as pessoas que estão fora da universidade sobre esse tema e a sua importância? E a melhor forma de conversar é pelo exemplo. Enquanto a gente não avançar no número de professores e professoras negras no quadro não só dessa universidade, mas das outras universidades públicas do país, fica difícil levar essa palavra do letramento racial, né? Mas temos dado sim passos importantes. Eu considero que um deles, talvez seja tópico aqui do episódio, né? Pode falar mais na frente, é a criação, por exemplo, de um espaço para se debater a questão negra dentro, por exemplo, de uma Secretaria de Direitos Humanos. Mas o letramento racial a gente faz no dia a dia. E fica essa reflexão aí. Ainda somos uma universidade com 2% de professores negros e negras. Isso é grave, isso é sério. É isso, professor. Acho que a gente ainda tem um caminho enorme a percorrer. O Brasil tem marcadores muito negativos, a maior taxa carcerária, violência, né, contra os negros. Exato, e a gente não pode deixar que a universidade seja um ambiente onde isso aconteça também. A equipe do projeto Escute a Negritude vai trazer pra gente mais uma reflexão sobre outro conceito muito importante, que é o racismo estrutural. Vamos ouvir e entender juntos e juntas? Com a palavra, o comunicólogo e jornalista, ex-aluno da UNB, Lucas Ludgero. Racismo estrutural. Entender que o racismo é uma prática criminosa que não se resume a atitudes preconceituosas individuais ou institucionais é o primeiro passo para compreender o que é o racismo estrutural. Ele é fruto de uma sociedade desigual, de um processo histórico e político que no dia a dia discrimina pessoas negras sistematicamente, tratando como normal o fato da negritude receber menores salários e estar em menor número em cargos de poder e nas universidades. Para combater o racismo estrutural, é fundamental que a gente faça uma reflexão sobre a necessidade de mudanças nas relações sociais, políticas e econômicas. Mas, como explica o professor Silvio Almeida, falar de racismo estrutural não significa dizer que o racismo seja uma condição incontornável ou que atitudes racistas individuais possuem um álibi. Pelo contrário, compreender o racismo enquanto parte da estrutura social nos torna ainda mais responsáveis pelo combate ao racismo e aos racistas.
É muito bom ter essa definição tão completinha do Lucas Lugero. E de fato, as mudanças nas relações sociais, políticas e econômicas, elas são mesmo fundamentais para o nosso enfrentamento do chamado racismo estrutural. Mas antes da gente debater sobre esse conceito, eu queria convidar você que está nos ouvindo a ouvir outros conceitos que por vezes são confundidos por muita gente: injúria racial e racismo. E quem vai explicar melhor pra gente esses dois conceitos é a Caroline Bandeira, do projeto Escute a Negritude. Injúria racial e racismo são crimes previstos em leis. Mas você sabe a diferença entre os dois? Pode deixar que eu te explico. Chama-se de injúria racial quando uma pessoa tem sua honra ferida ao ser ofendida verbalmente pela sua raça ou cor. Um exemplo de injúria racial foi o caso do ex-jogador Aranha, chamado de macaco durante o jogo em 2014. A este crime, o Código Penal estabelece prisão de 1 a 3 anos, além de multa. Já o racismo é quando a discriminação racial é direcionada a um coletivo de pessoas. O racismo acontece, por exemplo, quando alguém é impedido de frequentar lugares ou exercer funções por causa da cor da pele. Uma pessoa racista pode ser presa por até 5 anos sem direito à fiança. O pesquisador Mário Lisboa relembra que o Brasil ainda tem a questão racial como um assunto mal resolvido e, portanto, o preconceito tende a crescer com a ascensão do povo negro e as disputas de espaço. Ao ser vítima desses crimes, não se cale, denuncie. Nosso agradecimento a Caroline Bandeira por essa explicação tão didática, diferenciando injúria racial e racismo. Eu mesmo já fui vítima inúmeras vezes e, professor Elton, eu queria saber por que mesmo com tanta informação circulando, com o crescimento das campanhas de conscientização, com as políticas de ação afirmativa, por que as pessoas cometem esses crimes de injúria e racismo, e até mesmo nos espaços mais plurais como a universidade? Olha, Nicolas, primeiro eu queria te dizer que você não foi o único, né? O ambiente universitário integra a sociedade, logo ele também padece dos mesmos problemas que a gente infelizmente enfrenta na sociedade. Então a universidade não está ilesa, né, dos casos de racismo, de injúria racial. Eu também já fui, e talvez as piores situações, né, de experiências, né, muito ruins, logicamente, com racismo, que eu já vivenciei na minha história de vida, foi dentro da universidade, né, e aqui na Universidade de Brasília, por sinal. Então, eu acho que o que explica isso, Nicolas, é o fato exatamente da gente não estar descolado, né, dos problemas que a gente vive fora da universidade. Então, as coisas respingam aqui, mas fica mais complexo talvez de entender, porque nós temos a ideia de que a universidade vai ser esse espaço onde as coisas estão para serem debatidas, resolvidas, mas falta um pouco dessa compreensão. Então, há um outro conceito, a gente falou agora de injúria racial e racismo, né? Falamos já aqui de algum modo de racismo estrutural, e há esse conceito de racismo institucional. E como é que a gente pode entender ele? Quando você olha para uma instituição como uma universidade, e como a Universidade de Brasília, a gente pode fazer um chamado teste do pescoço. Quando você vai numa secretaria, numa coordenação, num órgão da reitoria, dá aquela olhadinha assim, 360 ou 180, né? E conta quantas pessoas negras estão ali ocupando as funções de chefia, de coordenação, de direção. Agora há pouco eu falei que somos pouquíssimos professores. E esses poucos professores que existem, eles também quase não ocupam essas outras funções, né? A gente tem também o Escute a Negritude, quando nasceu, ele veio suprir, assim, de algum modo contribuir para suprir uma lacuna de que estudantes negros e negras quase nunca eram selecionados para os projetos de iniciação científica. Hoje a Universidade de Brasília tem, dentro do PIBIC, o PIBIC Ações Afirmativas, mas, enfim, são conquistas que vão surgindo. Então eu resumiria dizendo que a universidade, ela não está ilesa, ela não está apesar de ser uma bolha, a gente usa muito essa palavra, né? Aqui é o nosso mundinho, isso aqui é uma bolha, mas essa bolha, ela não está ilesa, né, dos problemas que a sociedade enfrenta. É como se, quanto mais se acende o nível do formação, racismo, de formação, ele vai ficando mais sofisticado, ele deixa de ser uma ofensa direta e passa a ser, por exemplo, um barramento a você estar numa determinada posição ou fazer algo. Numa determinada função, é por aí, né? Muitas pessoas chamam essa especificidade do racismo velado, né? Não comete-se o crime diretamente, uma injúria, não se ofende a pessoa diretamente, mas determinadas posturas, né? Colocando obstáculos para processos de formação, obstáculos daquela pessoa poder até talvez ter a oportunidade de
se licenciar ou de desenvolver um projeto, não foi fácil, inclusive, aprovar o projeto Escute a Negritude. Eu já vi diversos projetos sendo aprovados, às vezes, de forma muito dinâmica, eu diria assim, entre aspas, rapidamente. O projeto sobre o tema XYZ, não, aprovado por unanimidade. Na proposta, me lembro como se fosse hoje, 2020, na oportunidade do projeto Escute a Negritude, alguém teve, eu vou dizer assim, a audácia de perguntar, mas pra quê? E aí, eu só pude responder da seguinte maneira, para que a gente não precise ouvir perguntas como essa, não é? Dentro do ambiente acadêmico, quando se propõe um projeto sobre a questão racial. São muitos desafios, mas a universidade tem, de algum modo, avançado, mas a gente não pode achar que esse avanço é o suficiente, sabe? É preciso dar novos passos. Nicolas falou agora há pouco, gostei, de esperança, luta, mas também esperança, né? Exato. Bacana, professor, e é muito legal que a gente começa a entender a realidade, começa a observar algumas características que fazem reforçar esse debate, todo esse debate que a gente tem feito nos últimos tempos, e a gente consegue entender melhor o que de fato tem acontecido, onde nós temos avançado e onde nós podemos melhorar, porque a gente sempre pode melhorar nesse debate. E aproveitando que a gente está comentando sobre a universidade, que forma ela é afetada pelo racismo estrutural, a gente convida você que está nos ouvindo agora para ouvir uma matéria especial sobre a Lei de Cotas, que completou 20 anos agora em 2024. A nossa colega estudante do jornalismo, Sara Barreto, bolsista do projeto Escute a Negritude, preparou uma matéria especial sobre esse tema das ações afirmativas para pessoas negras aqui na UNB. E aí, bora ouvir? A UNB, Universidade de Brasília, foi pioneira ao adotar as cotas raciais para acesso ao ensino superior. A instituição se antecipou à Lei de Cotas, sancionada somente em 2012, e criou a própria política afirmativa 8 anos antes, em 2004. As ações afirmativas são um conjunto de políticas públicas desenvolvidas por governos ou iniciativas privadas e são fundamentais para reparar as desigualdades históricas e promover a inclusão social. José Jorge de Carvalho, professor do Departamento de Antropologia e principal autor da proposta do sistema de cotas da UNB, conta que precisou visitar várias instituições para estudar e conhecer mais sobre o sistema. O debate cresceu e aprovou, por exemplo, em 2004 no Paraná, Alagoas, Bahia, na UFBA. A UNB, viajei em mais de 40 universidades atrás disso, então a UNB realmente ganhou um protagonismo por ser a federal, que tem uma rede maior, né, do que as estaduais. No entanto, se ainda hoje muitas pessoas afirmam ser contra esse direito essencial conquistado ao longo de anos de luta, no começo de sua implementação, as reações, inclusive por parte da comunidade acadêmica, não foram nem um pouco aceitáveis. O professor do Instituto de Artes e ex-coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Nelson Inocêncio, é quem nos explica. Muita reação negativa, pichações em banheiro, né? Assim, os banheiros no pavilhão Anísio Teixeira, não sei se foi no Teixeira João Calmon, apareceram várias pichações racistas, né? Racistas mesmo, né? Tentando desqualificar a política. Os próprios colegas não entendiam a urgência, a necessidade da coisa, né? E demandou um tempo para que houvesse a compreensão da necessidade da política e da sua emergência, né? Da sua necessidade imediata. Um ano antes da adoção das cotas no sistema de ingresso à UNB, em 2003, apenas 4,3% dos alunos eram negros ou indígenas. Em 2019, o número de autodeclarados presentes na universidade saltou para 48%, o que representou uma mudança significativa e histórica. Em 2023, a Lei de Cotas passou pela primeira atualização, que reformulou e ampliou o sistema. A nova lei alterou as regras de concorrência e aumentou o acesso de estudantes de baixa renda às vagas com critério socioeconômico, como diz Josi Diniz, chefe de assessoria parlamentar do Ministério da Igualdade Racial. A gente tem um acúmulo de pesquisa que diz que o ideal seria que o aluno, ele primeiro entrasse pela ampla concorrência. Ele tem nota, ele não precisa da ação afirmativa. Se ele não alcança nota, ele vai para a ação afirmativa nessas etapas que eu falei. Primeiro escola pública, se é aluno de escola pública, depois pela questão racial, a pessoa com deficiência e por aí vai. Tudo são os acúmulos que a gente teve da própria avaliação da política e uma forma de melhorar o ingresso dos alunos à universidade. E o resultado chega. Dados do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, revelaram que entre 2014 e 2023, estudantes que acessaram a educação superior federal por meio de cotas tiveram uma taxa de conclusão 10% maior que a de não cotistas. A estudante de Direito na UNB, Thaís Cardoso, fala que justamente por ser cotista, o esforço é dobrado.
por ser cotista, eu não tiro menos nota, né, do que muitos estudantes. Eu não estou diminuindo a qualidade do ensino da universidade, porque essa foi uma discussão que teve em 2012, né? Muito pelo contrário, né? A gente se esforça muitas vezes muito mais, a gente precisa conciliar com outros corres que a gente está fazendo. Então, essa importância vem muito nessa direção de aproveitar as oportunidades que a gente tem e ingressar na pós-graduação. Os dados do INEP confirmam que a política das cotas raciais não apenas democratiza o acesso ao ensino superior, mas também impacta positivamente a permanência e a conclusão dos cursos. Com áudios da UNB TV, Sara Barreto para o podcast Campos de Encontro. Obrigado e parabéns por essa matéria especial, que nos ajuda muito a compreender de forma ainda mais completa a importância das políticas de ação afirmativa para pessoas negras na UNB e em todas as universidades públicas do nosso país. Professor Elton, agora eu queria saber de você. Apesar dos dados do INEP, como disse a reportagem da Sara Barreto, confirmarem que as pessoas ingressam, de fato, em universidades públicas por meio de cotas raciais, têm permanecido e obtido sucesso na conclusão de seus cursos, ainda existem outros desafios em relação à integração da negritude em sua estrutura? Sim, nessa estrutura da universidade há ainda muitos desafios a serem superados, né, por quem ingressa. Um deles é a permanência, né? Sim, se garante por meio das ações afirmativas conhecidas como cotas, esses estudantes podem entrar na universidade. Mas as políticas de permanência são muito importantes. A UNB tem avançado, mas também tem crescido o número desses estudantes. Então essas políticas precisam acompanhar esse movimento. Isso, concretamente falando, é mais espaço na residência universitária, preços ou isenções, né, mais amplas no restaurante universitário, bolsas para atividades de extensão, para atividades de iniciação científica que alcancem essas pessoas que ingressam na universidade pelas ações afirmativas. Mas eu ainda diria que, para além dessas políticas que estão muito conectadas com o ingresso e a permanência, né? Então a política de cotas permite isso, os alunos entram, tem o desafio da permanência. Excelente ouvir da Sara Barreto a reportagem, né, poder ir ao encontro dessa fala de um dos professores que é o principal responsável pela política de cotas na Universidade de Brasília, do Departamento de Antropologia, que é o professor José Jorge de Carvalho, né? E é citando ele que eu queria falar de mais um desafio, assim, e passar a bola de volta para vocês. Segundo o professor José Jorge de Carvalho, é muito importante ressaltar mais uma vez esse nome, a gente agora tem um outro desafio, né, que é, para além dessas cotas de ingresso, do desafio das cotas de permanência, pensar o que ele chama de cotas epistêmicas. Que é isso, né? Se a gente começou ali pelas cotas raciais, agora a gente tem essa outra luta, as cotas epistêmicas. Olhar, por exemplo, nas nossas ementas das disciplinas, quem são os autores negros e negras que integram ali aquele conhecimento que os professores levam para a sala de aula? Quem são, né, as obras mesmo, né, de onde elas vêm? Quem são esses autores? A gente tem ainda um conhecimento muito eurocentrado, né? É o conhecimento da branquitude que está enraizado nas ementas dos nossos cursos. A gente falou que os próprios professores, né, na sua maioria, são pessoas não negras na UNB. Então, é do professor José Jorge de Carvalho essa reflexão que eu trago aqui. É hora de pensar e avançarmos nas cotas epistêmicas, né, para que a gente possa ser, de fato, uma universidade plural, né, que tenha, como ele mesmo diz, aspas, um tronco de conhecimento ocidental, um tronco de conhecimento afrodiaspórico, um tronco de conhecimento indígena, né, para que a universidade, como ele mesmo diz, a universidade pública brasileira, é muito bonita essa expressão do professor José Jorge, né, se pinte de povo, né? Então são muitos desafios ainda, João. Nicolas. É isso, professor Elton, João, você ouvinte, mas para dar uma respirada, tomar um fôlego diante de tantos desafios que a negritude enfrenta, o Campos de Encontro também foi em busca de referências artísticas e culturais sobre a negritude, para deixar aqui como dicas para você que nos escuta. E a primeira dica especial é sobre a relação da negritude com o rap. Quem explica pra gente é Lucas Fernandes, comunicólogo, ex-aluno da FAC e membro do projeto Escute a Negritude. Salve, salve, rapaziada, eu sou o Lucas Fernandes e você está escutando a Negritude. Hoje eu tô aqui pra falar com a galera que curte rap e indicar o que muitos já estão considerando o melhor álbum do ano, O Líder em Movimento, do BK.
Pra quem não tá ligado, esse BK não é o Burger King, mas um dos maiores MCs do Brasil atualmente, reconhecido por fazer um rap, entre aspas, consciente, sempre falando sobre questões de negritude, classe, e citando nomes como de Marielle e de Malcolm X, já na primeira música do álbum, por exemplo. Malcolm X, eu não tô bem com isso, mataram Marielle e ninguém sabe o motivo. Na real todos sabemos o motivo, é o mesmo de nenhum dos meus heróis continuar vivo. E entre aspas, porque o próprio BK na 8ª faixa, intitulada Pessoas, diz: enquanto câncer, ansiedade, a depressão assombram nossa geração. Depois de tudo que aconteceu com a gente, meu rap, ele nunca foi consciente, ele sempre foi consequente. O Líder em Movimento é o 3º álbum de sua carreira, e aqui BK traz um trabalho com uma presença maior das palavras poder e dinheiro, mas não de uma perspectiva de luxo, e sim, novamente, regado de crítica, consciência e representatividade. Dinheiro pra nós não é luxo, dinheiro pra nós é proteção. O meu ser não vão encontrar, não vão encostar nem subindo de caveirão, não. Pô, massa demais, Lucas Fernandes. E é claro que o BK ele tem inúmeras referências, mas essa em si é atemporal. Vamos para mais uma dica? Agora é sobre negritude e literatura. E a dica é da Esther César, jornalista e ex-aluna da FAC e integrante do projeto Escute a Negritude. Olá, eu sou a Esther e você está escutando a Negritude. Hoje eu vim falar para vocês sobre um livro que li recentemente e me deixou bastante tocada. Para começar, que ele é de uma escritora nigeriana. Talvez alguns de vocês já até estejam imaginando quem possa ser e pode ser até que já tenham lido também. E bom, é a Chimamanda Ngozi. Eu não a conhecia ainda e tive contato com algumas obras dela esse ano. O primeiro livro dela que eu li foi Hibisco Roxo e foi uma leitura bem envolvente, tanto pela forma da autora escrever como pela história. O livro conta a história de uma adolescente nigeriana, a Kambili, de uma família também nigeriana, porém com seu núcleo de casa ali, pai, mãe, irmão e a Kambili, totalmente religiosamente eurocentrado, que adota o catolicismo com toda a força, mas isso mais por causa do pai, o Eugene, que é convertido, sob essa influência e os preceitos da religião branca, e nisso ele acaba rejeitando tudo que é tradicional da cultura nigeriana, porque para ele tudo demônio e tudo pecado, enfim. E essa situação leva a consequências como o afastamento dele do próprio pai, que é um tradicionalista e cultiva a cultura de seu povo. E aí ele se afasta e acaba afastando a família dele também, para não ter muito contato com o avô, E para se ter uma ideia do quão forte é essa influência sobre o Eugene, ele chega a criticar até mesmo padres católicos que rezam ou cantam louvores em Igbo, que é a língua materna da região que eles moram. Isso para ele é fora de cogitação. Ele também tem um certo desprezo por quem do povo dele não se esforça em falar inglês. Ele chega até a cometer agressões contra a própria família em nome da religião e de uma lógica de pecado. Então, o livro mostra bastante essa influência colonizadora europeia e católica na vida dessa família e todos os males que isso acarreta. E aí vai desenrolando a história sob essa perspectiva. E a escrita da Chimamanda é muito sensível em relação a isso, tanto para tratar da questão de eles serem colonizados e dessa lógica, quanto para tratar das questões das duas religiões, assim. Então é uma leitura super válida, super recomendada. Que dica incrível, Esther César, valeu demais. É o campus de encontro junto com o Escute a Negritude atravessando fronteiras. Agora, a gente quer saber do professor Elton. Você tem uma dica cultural especial para dar para quem está nos escutando? Poxa, agora chegou a parte boa, dessa conversa. Já que a gente passou aí por umas referências e umas dicas que passou pela música, literatura, eu vou puxar um pouco a brasa para minha sardinha, É assim que se diz, E deixar como dica para quem está nos escutando podcasts, Então, poderia estar aqui e aí vocês vão fazer essa busca, tá? Para eu falar rapidamente. Primeiro podcast que eu indicaria, assim, fechadão
pesadão mesmo, é o podcast Vidas Negras, que é produzido pelo Tiago Rogero, desse mesmo jornalista e podcaster, né? O Projeto Querino é um podcast assim incrível, falando da história do Brasil e tocando ali em como essas questões raciais estão nas condições de origem, né, do nosso país enquanto uma nação mesmo. Tem outros 2 podcasts que eu deixo aqui como dica, que é o podcast Negro da Semana, do Ale Garcia, e do Tiago André, um podcast também super original e importante, que chama História Preta. Então, assim, para quem gosta desse universo, né, da escuta, tá aí essas dicas, viu, Nicolas? Bacana, professor. Inclusive, algumas dessas dicas eu vou anotar aqui para consultar depois, hein? E chegou a hora da gente aprender mais sobre um conceito muito importante e muito lembrado nos debates sobre a negritude. Certamente você que está nos acompanhando aqui no Campo de Encontro já deve ter escutado as expressões representatividade e sobre lugar de fala. Então vamos aprender um pouco mais sobre isso? A gente começa então pelos conceitos de lugar de fala, e quem vai nos explicar melhor é a jornalista e ex-aluna da FAC e do projeto Escute a Negritude, Giovana Mello. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a abordagem do lugar de fala não se trata de calar ninguém ou de dar uma cartada para encerrar debates. É sobre abrir espaço para que diversas vozes sejam escutadas e levadas a sério. O conceito surgiu como um contraponto ao silenciamento da voz de minorias sociais por grupos privilegiados em locais de debate público. O lugar de fala desconstrói a visão de que alguém pode falar por todos. Afinal, pessoas diversas têm experiências diferentes. Segundo Djamila Ribeiro, lugar de fala se refere a uma análise crítica do discurso, dando ênfase ao lugar social ou grupo social que cada indivíduo ocupa dentro das relações de poder. Além disso, falar não se restringe ao ato de emitir palavras. Trata-se de poder existir. É o direito à voz e à existência digna. É consciência sobre o espaço que ocupamos socialmente. E todo mundo tem lugar de fala. Nossas distintas experiências e perspectivas precisam ser respeitadas. Muito obrigado pela participação, Giovana Mello. E agora é hora da gente entender melhor o que é representatividade. E quem aborda isso pra gente é a comunicóloga, ex-aluna da FAC, UNB e do projeto Escute a Negritude, Luísa Santana. Quando falamos de representatividade em um contexto de negritude, estamos falando muito mais do que ver pessoas iguais a nós em uma tela de cinema ou TV, por exemplo. É sobre imagens que constroem o imaginário do sujeito negro. A representação positiva de pessoas negras contribui para desconstruir visões estereotipadas que a sociedade, em geral, tem sobre nós. Em um país onde entender-se como pessoa negra é um processo, a representatividade está intrinsecamente atrelada à construção da subjetividade e da identidade do povo negro. Entender que a representação é chave na construção de referências positivas e, consequentemente, na aceitação das nossas histórias e estéticas é extremamente importante, porque há poder em olhar. A visibilidade positiva nos tira de um lugar de exclusão e nos faz enxergar e entender a nossa capacidade de realização, de amar e sermos amados, de sermos o que quisermos ser. Representatividade importa e muda a realidade. Muito bom te escutar, Luísa Santana. Obrigado pela participação aqui no Campus de Encontro. É sobre isso, não é, professor Elton? Como disse a Luísa, representatividade importa, porque contribui para retirar a negritude de um lugar de exclusão, não é? É sim, e o que eu acrescentaria, Nicolas e João Lucas, nesse debate de representatividade que a Luísa trouxe tão bem, a Luísa Santana, e também sobre o que nos trouxe a Giovana Mello, né, sobre lugar de fala. Todo mundo tem lugar de fala a partir do seu contexto, né, do seu lugar no mundo, né, do seu espaço social. Então, primeiro ter consciência do lugar social e do grupo social que participa antes de dar uma opinião, se colocar, né, dentro dessas relações de poder, expressar ali a sua verdade, né? Então, ter consciência sobre esse seu lugar social, sobre qual é esse seu grupo social, que espaço você ocupa, né? E daí você encontra o seu lugar de fala. Por isso que a gente diz que uma pessoa branca, ela não tem o lugar de fala para discutir a questão do racismo, não é? Para isso, ela precisa reconhecer o lugar dela de fala enquanto um sujeito que integra o que a gente chama de branquitude,
né? E esse talvez é o grande impacto, né? Porque as pessoas não gostam de que você faça essa conversa reflexiva, retorne essa reflexão, né? Pensa no seu lugar dos privilégios, né? De ter nascido como uma pessoa branca, né? Então ponha-se nesse seu lugar de fala, nesse seu espaço, nesse seu contexto social, para compreender a questão a partir daí. E sobre representatividade, eu diria que é preciso lembrar duas coisinhas, né? Representatividade lembra a ideia também de diversidade e pluralidade. Nem sempre a representação social do negro, né, da pessoa negra, ela é uma representação plural e diversa. Quem nunca viu os negros estarem representados, por exemplo, em novelas, séries, no cinema, enfim, no audiovisual como um todo, em papéis historicamente de subalternização, né? Então, assim, a gente tem ali uma representação, né? Mas que ela não, de fato, traduz a questão da diversidade e da pluralidade. O negro só pode ser o motorista, ou não que essa não seja uma profissão digna, é muito digna, assim, muito importante, principalmente num país como o Brasil, que se move na sua economia, né, pelas estradas e tal. Mas a gente não tem pessoas negras apenas como motoristas ou apenas como empregadas domésticas, que são também, né, uma camada assim muito expressiva da população ocupando essa função, né, que é muito típica desse Brasil que a gente tem ainda um pouquinho atrasado. Então é isso, gente. É pensar em representatividade, e representatividade importa por isso, né? Por isso, quando se conecta, na verdade, com a ideia de diversidade e de pluralidade. Então, não vamos confundir. Tem representatividade, sim, mas isso é plural, é diverso? Senão, não tem representatividade, não. É uma falácia, né? Bacana, professor. E foi muito legal a gente abrir esse debate um pouquinho mais com alguns conceitos que talvez quem está nos ouvindo ainda não tenha escutado ou não tenha compreendido, né? E agora a gente vai abordar um último conceito que a gente separou aqui para esse episódio, que é a questão do colorismo. Você que está nos ouvindo agora, você já ouviu falar sobre o colorismo? E a Wendela Alves, aluna da UNB, do projeto Escute a Negritude, nos explica direitinho. Tá contigo, Wendela? O termo colorismo surgiu em obra de Alice Walker e está relacionado à discriminação racial e à exclusão social das pessoas negras por causa do tom da pele. Portanto, quando falamos de colorismo, nos referimos ao tratamento preconceituoso que as pessoas sofrem por causa da tonalidade da pele, mesmo que se reconheçam como negras. Mas o colorismo, muitas vezes, é usado como legitimação do mito da democracia racial, já que cria a ilusão de exceção de pessoas negras na sociedade. Sabemos que pessoas negras de pele mais clara não são absolvidas do racismo. A presença delas em muitos espaços sociais é apenas tolerada. Então, conhecer as bases históricas e discriminatórias do colorismo nos ensina o quanto ele afeta a vida, a autoestima, os relacionamentos e o exercício de cidadania plena da negritude. Compreender e desconstruir o colorismo é uma atitude antirracista. Nicolas, você tá pronto? Tô pronto. Beleza. Agora chegou a hora de você e quem tá nos ouvindo escutar algumas outras dicas que nós trouxemos sobre a cultura da negritude. E agora é a vez do comunicólogo, ex-aluno da UNB e do projeto Escute a Negritude, Rafael Milhomens, falar sobre a representatividade negra nos animes. Oi, eu sou Rafael Milhomens e você está escutando a Negritude. Hoje, eu queria falar com você sobre um dos jinchurikis mais fortes do mundo ninja. Ele mesmo, o Killer Bee. Apesar da maior parte das pessoas acharem que não tem negros no Japão ou que a representatividade racial em animes é besteira, eu resolvi trazer essa sugestão de obra cultural para você consumir nas férias, pois eu sei que, assim como eu, existem muitos negros, negras e negres que amam o universo nipônico, bem como mangás e cosplays. Então, como bom otaku que sou, resolvi falar do ninja que dá um pau no Sasuke. Ele aparece lá no meio do Naruto Shippuden e é essencial para o desenvolvimento da Grande Guerra Ninja. O nome dele é inspirado em um grupo de hip hop nova-iorquino, em atividade desde 1992, o Wu-Tang Clan, conhecido como Wu-Tang Killer Bees. Killer Bee é ótimo em Kenjutsu, ou seja, ele é um grande espadachim. Ele luta dançando e segurando uma espada na boca. É irmão do Raikage da Vila do Raio e passa o desenho todo falando em um estilo original próprio, que mistura rap e tanka. Tanka, que é ele também uma música de protesto que mistura música tradicional japonesa com música ocidental.
合うか合わないどっちかね。いや、あえて言うならアウトだろクイーン。俺はガキが苦手なアウトロー。 A Vila do Raio é majoritariamente composta por negros e tem como grande qualidade a criação de um universo onde brancos e negros convivem em harmonia. Ao passo que também traz uma aproximação muito salutar com a cultura japonesa, promovendo pontes entre temas que não parecem se comunicar de maneira nenhuma à primeira vista. Já era fã, fiquei ainda mais. Valeu demais, Rafael Milhome. Tem mais dica cultural pra gente, João? Com certeza, Nicolas. O bloquinho aqui tá cheio de dicas pra você e pra quem tá ouvindo aqui a gente também. Agora, é hora de falar da relação entre negritude, artistas independentes e a bass music. E quem vai conversar com a gente é a Wendela Alves, aluna da UNB e do projeto Escute a Negritude. Bora lá! Oi, eu sou a Wendela e você está escutando a Negritude. O episódio de hoje é sobre um dos atuais nomes da bass music. Se você pensou no Clap, você acertou. O Clap é produtor musical e DJ desde os 15 anos. Com apenas 5 anos de carreira, ele já representa na cena da bass music brasileira. Eu gosto muito das músicas dele por sempre misturar diversos estilos, como o trap e o pagode baiano. Na primeira vez que eu ouvi, já percebi o tanto que ele é diferenciado e genial nas suas produções. A minha preferida é a Massa e eu acho que ele consegue comprar um carro só com os strings que eu dei nessa música. Também admiro ele pelo fato de buscar aproveitar os estilos musicais brasileiros, pois o Brasil é muito rico musicalmente e é importante que artistas explorem a vasta cultura existente no país. Clap é um artista incrível e que promete várias colaborações com artistas do país inteiro. Escutem as produções do Clap, escutem artistas independentes. Curti demais, Wendela Alves, achei genial a dica. Todo mundo colado nas novidades da bass music, que é mesmo tão diversa e plural e que tem feito a negritude seguir voando alto no universo artístico. E chegou a hora do nosso tradicional giro de notícias. E nesse episódio, com o apoio da turma da disciplina Rádio Universitária, nós trazemos para você que está nos ouvindo um panorama sobre alguns projetos, núcleos, coletivos e espaços que estão voltados para a reflexão, para o debate e para o acolhimento da negritude aqui na UNB. Para começar, o Centro de Convivência Negra da Universidade de Brasília, que é gerenciado pela Coordenação da Questão Negra, o COQUEM UNB, acolhe estudantes e oferece espaço para estudos, pesquisas e atividades culturais voltadas à promoção da identidade étnico-racial no espaço universitário. Quem explica melhor pra gente é o Vinícius Bento e o Victor Cunha. Você já deve ter passado pelo posto de gasolina da UNB na L3, mas você sabia que ali do lado está o Centro de Convivência Negra? A professora Dalila Negreiros vai falar um pouco mais pra gente. Esse espaço ele é um espaço de acolhimento. A gente faz essa recepção, as boas-vindas aos estudantes. Ele é um espaço onde a gente desenvolve grupos de estudo, grupos de pesquisa. Pois é, a Coordenação da Questão Negra, a COQUEM, da Secretaria de Direitos Humanos da UNB é responsável pela administração desse centro. Um ambiente multidisciplinar oferece espaço de estudos e reuniões para os estudantes, com computadores e biblioteca. Entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão trabalhadas no espaço, há o programa Afroatitude, que se destaca no desenvolvimento de projetos voltados à promoção de ações afirmativas e no fortalecimento de identidade ética e cultural. Dentro do programa, há atividades importantes como Com Negra, Afro vai às escolas e outras atividades referentes ao perfil ético-racial da UNB. Além disso, é um espaço para as mais diversas organizações, coletivos e laboratórios que articulam com a comunidade negra na Universidade de Brasília, como as frentes negras dos cursos de graduação, que representam o movimento estudantil nesta pauta. Entre elas, a Ubutum, das Ciências Políticas, Negro SUS, o Coletivo Negro da FCE, o GP Pretas, de Gestão de Políticas Públicas, e a Negrex, o Movimento Nacional de Estudantes Negros de Medicina. Em 2024, o espaço comemora a emenda parlamentar com um novo orçamento de 2,5 milhões para a expansão do centro. Dos estúdios Lab Áudio da UNB, com áudio da UNB TV, Vitor Cunha e Vinícius Bento, produção de Otávio Costa, Matheus Schmidt e Júlia Rezende, para o podcast Campos de Encontro.
Muito obrigado, Vinícius Bento e Victor Cunha, por apresentarem pra gente a coordenação da questão negra, a COQUEM da UNB. E agora eu quero convidar você que está nos ouvindo a conhecer um pouquinho mais sobre o movimento negro estudantil da Faculdade de Ciências Políticas da UNB. E quem vai apresentar pra gente é o Lucas Vasco e a Bianca Rocha. Bora lá! Você conhece o projeto de extensão Ubuntu, a Frente Negra de Ciência Política da Universidade de Brasília? Ele foi fundado em 2016 na UNB, com o intuito de proporcionar uma rede de apoio inclusiva para as pessoas negras e não brancas, principalmente jovens, nos espaços acadêmicos. Resumidamente, ela é uma articulação educacional que promove mobilização sociopolítica em prol da efetivação dos direitos humanos da população negra e não branca. Lá, acontecem diversas atividades que, além de proporcionar a efetivação dos direitos humanos, garantem o protagonismo estudantil. Algumas dessas atividades são eventos acadêmicos e culturais, troca de saberes e networking, publicação de relatórios, artigos e ensaios, visitas externas, acompanhamento da política de cotas e atuação ativa no Senado Federal em prol dos direitos humanos. E você sabe quem está à frente desse movimento? O Jefferson Souza, coordenador-geral da Ubuntu, pode explicar um pouco. E aí galera, eu sou o Jefferson, coordenador-geral da Ubuntu. Queria passar aqui para fazer um convite para você participar do nosso processo de acolhimento. Então, somos um projeto de extensão do Instituto de Ciência Política aqui da UNB. Formar um espaço seguro para todos nós, que a gente consiga se formar, pesquisar, viver o que é a universidade de fato. Para participar da Ubuntu, as inscrições são feitas através de editais. Acompanhe as ações da Frente Negra de Ciências Políticas no Instagram, @UbuntuUNB. E se você tem interesse no projeto Ubuntu, não deixe de participar. Dos estúdios do Lab Áudio UNB, com produção de José de Souza, Bianca Rocha. Lucas Vasco, para o podcast Campos de Encontro. Valeu demais, Lucas Vasco e Bianca Rocha. Muito importante e digna de reconhecimento a iniciativa e a atuação da Frente Negra do curso de Ciência Política. O Dia da Consciência Negra nos convida para um momento de reflexão sobre a história e a luta da população negra no Brasil. E para falar sobre um dos principais espaços dedicados ao estudo e promoção da causa na UNB, vamos conhecer o NEAB, na matéria Vitor Lopes e João Alves. Amigo, então, novembro, né? Dia da Consciência Negra, muito importante. Eu tava aqui lembrando do NEAB. Você lembra ou conhece do NEAB? NEAB, não tô lembrando. O que é o NEAB? Amigo, então, se liga. Criado em 86, o NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, é um núcleo integrado ao Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, o CEAM. Pô, muito bacana, mas o que o NEAB faz na prática? O NEAB tem o propósito de ampliar o espaço de debate sobre a negritude, além de envolver várias pessoas nessa causa. De modo geral, assim, o NEAB promove atividades, pesquisa, extensão, tudo relacionado à temática afrodescendente e indígena, promovendo assim a igualdade e a diversidade racial. É importante lembrar também que o NEAB é um grande espaço de pesquisa acima de tudo, então através desses trabalhos acadêmicos, eles ampliam a voz, a justiça, a igualdade e o respeito racial. E por fim, uma curiosidade é que existem NEABs por todo o Brasil, então existe toda essa rede de apoio, cultura e estudo em várias universidades pelo Brasil. Pô, muito bacana saber que não é só um projeto que tá aqui na UNB, mas que tá espalhado por todo o Brasil, né? Muito bacana, mas uma dúvida que eu quis saber aqui agora. Como eu posso encontrar mais os trabalhos que a galera do NEAB faz, que a galera produz, enfim? Ah, amigo, é simples demais. Além das páginas do Facebook e Instagram que mostram um pouco do trabalho do NEAB, você pode entrar em contato com eles através do e-mail neab@unb.br ou acessar o site, que é bem completão, que é neabunb.br. Dos estúdios do Lab Áudio UNB, com produção de Vitor Lopes, Gabriel Iqueda, João Lucas Alves, Luca Barros, Juliana Lionso, Nicolas Monteiro e Gustavo Bonifácio, de volta pra vocês. Nicolas, eu acho que eu já ouvi essa voz em algum lugar, hein? Também acho, não sou familiar. Pois é. Super importante esse destaque do protagonismo do NEAB como espaço de ensino, pesquisa e extensão sobre a negritude na UNB e outras universidades do país. Obrigado pela matéria, Vitor Lopes e João Alves. E agora nós vamos conhecer mais uma importante iniciativa dentro da UNB voltada para a valorização e o fortalecimento da negritude. A turma de rádio universitária traz pra gente informações sobre a coordenação da questão negra, a COQUEM. Vamos ouvir? Você sabe o que é a COQUEM? A COQUEM, Coordenação Negra da Universidade de Brasília, atua para acolher estudantes negros, fortalecer políticas afirmativas e combater o racismo na universidade.
E o que ela coordena? A vertente da Secretaria de Direitos Humanos da UNB administra o Centro de Convivência Negra, o CCN, onde são promovidas atividades acadêmicas, culturais e sociais voltadas para a comunidade negra. E o que mais ela faz? A COQUEM se envolve em pesquisa, ensino e extensão, oferecendo suporte a estudantes em situação de vulnerabilidade e desenvolvendo estudos sobre a realidade negra no ambiente universitário. Entre as diversas ações promovidas pela COQUEM, a gente vai destacar hoje a Agência Júnior de Comunicação Negra da UNB, que recebe alunos de todos os cursos e camping da universidade. A Com Negra é um espaço de produção de mídias negras, com o objetivo de criar conteúdos informativos, educativos e interativos, dando mais visibilidade ao conhecimento produzido pela comunidade acadêmica negra. A Com Negra se propõe a ser uma ferramenta para a educação inclusiva antirracista, promovendo uma comunicação étnico-racial que ajuda a superar as desigualdades sociais. Para ingressar na agência Com Negra, os alunos interessados devem ficar de olho nos editais abertos divulgados no Instagram. E se você quiser saber mais, acesse o site do CCN ou siga o perfil @comnegra.unb na rede social. Dos estúdios Lab Áudio UNB, Amanda Assis, Ludmila Duarte, Júlia Marques e Júlia Guedes. Galera, muito obrigado por essas informações tão valiosas sobre a coordenação da questão negra, a COQUEM. E a gente vai chegando por aqui, é hora de se despedir do professor Elton. Muito obrigado, professor, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar em mais um episódio do Campus de Encontro. E se vocês me permitem, quero deixar um parabéns aqui para vocês dois, que essa dupla tá com muita sintonia, viu? Nicolas e João, parabéns. E fica meu abraço para você que nos acompanhou até aqui. Uma saudação especial para toda a negritude por esse dia especial de consciência, de luta e de esperança. Salve, salve, pessoal. Valeu. Obrigado, professor, ter sido esse guerreiro da resistência, ter ficado até o final. E é isso por hoje, pessoal. Não queria me despedir, mas já estamos indo. E é claro que antes da gente encerrar, a gente deixa um agradecimento especial para toda a equipe que faz o Campus de Encontro acontecer. Na apresentação do episódio de hoje, Nicolas Monteiro e João Lucas. A roteirização é do projeto Escute a Negritude e da disciplina Rádio Universitária, coordenados pelo professor Elton Bruno Pinheiro. A edição fica por conta do Nathan Ferreira, a reportagem especial foi da Sara Barreto, a produção foi de Sávio Souza e da Dalila Luiz, a divulgação é da Maria Amélia Magalhães, nos trabalhos de acessibilidade Ingrid Negrão, cuidando das nossas plataformas Miguel Cavalcante e nos trabalhos técnicos Rafaela Guerra e André Araújo. Direção e orientação do professor Elton Bruno Pinheiro. Apoiam o podcast Campus de Encontro, o Lab Áudio UNB e os projetos de extensão, o UNBcast e Comorg em Comunidade. Galera, valeu demais. Muito obrigado, Nicolas, por participar com a gente. Foi uma alegria apresentar esse episódio e acompanhe e compartilhe o Campus de Encontro com a turma. Para mim também é uma alegria, uma honra enorme estar aqui. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio, já com a Dalila e o Sávio de volta. E viva a negritude, viva! Tchau, pessoal. E lembre sempre, vozes negras importam. Escutem a negritude.